também. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia tem contradições? A Bíblia tem contradições? E o Elias tem uma série de livros chamados Perguntas Difíceis de Responder. É uma das pessoas mais indicadas no Brasil para responder uma pergunta como essa, tá certo? Bem-vindo, pastor Elias, muito bom te receber. Muito obrigado, pastor César. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, estreando aqui nesse podcast e mostra o texto. Ficou legal, hein, meu? Não ficou legal? Porque você... Me dá o texto, agora quando mostra o texto. Eu falei assim, vamos começar um podcast, fala aí como é que deve chamar o podcast, César, não sei o quê. Aí todo mundo, não, mostra o texto. Aí eu falei, gostei dessa ideia. Inclusive tem até stickers, com você assim, ó, mostra o texto. Ah, tem? Tem. Maravilha, maravilha. Tem aqui o Matt Fox falando que eu tiro a pessoa do canal, tiro mesmo, acabei de tirar ele também agora, e é assim que funciona. Vocês estão ouvindo aí uma sirene, porque a gente está na Avenida Paulista, cara. Eu não sei se está dando para ouvir a sirene aí, mas a gente está ouvindo aqui. Então vamos lá. Antes de falar sobre contradições, Elias, como é que você... Eu sei a história, mas como você... Eu queria que você falasse como que é a construção do Elias Soares que as pessoas conhecem hoje, que é um biblista, um professor da Bíblia, alguém que a gente sempre ouve, né? Um debatedor exímio e tal. Mas como é que é a construção do Elias Soares? Quando é que começa esse ministério que o Elias tem, defendendo a palavra, tirando dúvidas das pessoas? Muito bem, antes, porém, quero mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail Soares e também para o Davi e para todos os nossos amigos do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial, e também no Instagram, PR Elias Soares Oficial. Bom, eu, em primeiro lugar, devo a Deus e depois a você, porque eu sempre fui aquela pessoa muito dedicada, pastor César, à leitura da palavra de Deus. Eu era tipo assim, levantava às 6 da manhã, a leitura até às 7h30 da manhã, a oração até às 7h30, e das 7h30 até às 9h, só Bíblia, só leitura bíblica. Era eu e a Bíblia e mais nada. Então eu levei isso por um bom tempo. Era um frequentador de escola dominical, assíduo, não perdia uma. Todos os cultos domésticos também, trabalho ao ar livre, cultos de doutrina, eu nunca perdi. Só que aí a gente se conheceu, diga-se de passagem, em 1998. Estamos falando de 27 anos atrás. É isso aí. E 27 anos atrás? 27 anos. Benedito Ferreira chegou lá como... Somos dois andarilhos. Exatamente, você lembra disso? É verdade, cara, é verdade. E fazendo uma pegadinha, eu cuidava do fundo da igreja, eu morava no fundo da igreja. O Elias era o caseiro da igreira, de Itapevi. E para quem não sabe, o pastor César é alto, era difícil encontrar uma calça. Ele tinha uma calça de caça-frango, que era na canela. Calça de pular brejo. De pular brejo. Ele veio para São Paulo se aventurar. E graças a Deus, Deus o exaltou e está aí para a glória de Deus. O Elias também fez, por exemplo, o programa Crescendo na Fé. Ele começou... assim, eu trabalhava no Instituto Cristão de Pesquisa e eu tive a ideia de levar um programa para rádio. E começar o programa de rádio e tal. Aí era eu e o pastor Antônio Fonseca, né, lá do ICP. Só que eu falava assim, ele dava aula e ele é muito bom para dar aula. Ele é muito bom. Didático. Ele é muito didático. Poucas pessoas são didáticas como o pastor Antônio Fonseca. Tem o canal dele aí no YouTube, Antônio Fonseca, vale muito a pena. E aí... eu falava, mas eu queria que as pessoas ligassem para fazer pergunta. Não é a gente falar, hoje o assunto é Trindade. Aí a gente ficava só falando de Trindade. Eu falei, deixa as pessoas fazer o programa, mas fazer a pergunta. Deixa eu entrar. Porque o pastor César, ele fez essa parceria com o Instituto Cristão de Pesquisas, e era ele e o pastor Antônio. Vocês fizeram o primeiro programa, no segundo eu cheguei, bem da verdade. Foi em março de 2005. Foi no segundo já, né? Segundo programa. É isso aí. E aí o pastor César convidou-me para ir lá, e eu falei assim, eu vou lá para falar o significado dos nomes. Ele falou, tá bom. Só que até aí eu já tinha o primeiro livro, que era Capinha Vinho, lembra? Capinha Vinho. Esse livro aqui, Pergunte Difícil de Responder. Quando eu chego dentro do estúdio, falou assim, você vai responder pergunta. Eu falei, não, eu vim para responder nomes. Foi você que escreveu esse livro? Eu falei, foi. Então você vai responder. Foi assim, pegou a laço. Mas foi bom, né, Elias? Claro porque que foi. Se a gente ficasse cheio de foi dedos... Foi bom ter sido afligido. Isso! Porque você ficasse cheio de dedos, não ia romper, né? E rompeu ali. Não, né? E até porque, até a Abigail já falou assim, pai, o senhor funciona bastante sob pressão. É isso aí. E o César foi assim... a pressão que precisava. A pressão que eu precisava. Porque se você desse moleza, talvez... Aí uma vez, aí você quer saber como é que surgiu tudo isso. Foi nesse dia. Até o pastor Antônio Fonseca não me conhecia...
E falou, você me convidou, e eu nunca tinha ido a uma rádio assim, de expressão. Ele não me conhecia, eu cheguei lá na porta e ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou o irmão Elias. Mas o que você veio fazer aqui? Eu falei, o pastor César me convidou para responder umas perguntas. Te convidou? Eu falei, convidou. Mas se perguntarem tal coisa, o que você vai dizer? Eu falei, tal coisa. Ele fez uma sabatina, Fez né? uma sabatina. Ele falou assim, que esse cara saiu de onde? Foi, verdade. Porque assim, o ICP, ele tinha aquela... sempre, o ICP, na época, era uma instituição que defendia a Bíblia, defendia a fé. Estava no auge. Aí você vai falar no ICP. Que tinha as revistas Defesa da Fé, Isso. estava prestes a lançar a Bíblia Apologética. e com Tinha o série nome lá em apologética, cima, era Natália Rinaldi, Paulo Romero, Ezequiel Soares, só nomes. E aí eu trouxe o Elias. Falei assim, mas peraí, você vai falar em nome da instituição? Mas peraí, vamos fazer uma sabatina. Gil fez a sabatina, aí ele falou, tá bom, vai, entra aí. Aí a primeira pergunta que surgiu foi, escuta, o meu nome é Priscila. Ó, lembro como se fosse agora. O meu nome é Priscila, qual o significado? Eu falei, olha, o seu nome, Priscila, é um nome oriundo do latim, ele é a forma hipocorística do nome Prisca, cujo nome significa velha, e Priscila, a velhinha. Aí depois surgiu uma outra questão sobre sepultamento, Teológica, embalsamamento, teológica. E o Antônio ficava só olhando. E só olhando. No intervalo, para fazer a propaganda, eu de suspeito fui promovido na hora. Gente, esse é o tipo de consultor teológico que nós temos no Instituto Cristão de Pesquisa. Eu falei, uau! Me tirou do purgatório, entre aspas. O candidato passou a ser o exemplo. Um exemplo, eu falei, Isso aí. meu Deus, cresci. E aí, uma vez eu perguntei, falei, pastor, por que o senhor nunca mais trouxe? Eu vou omitir o nome dessa pessoa. Fulano de tal, que era professor de hebraico e tal, uma pessoa muito conhecida. Você me falou algo, César, que aquilo ali marcou a minha vida. César disse assim, Elias, uma vez eu coloquei um microfone na mão dessa pessoa e ela não conseguiu segurar. Eu coloquei na sua mão e você está segurando até hoje. Tá entendendo? E aí um abençoado irmão falou assim, pastor Elias, Deus soprou o seu nome no rádio. Eu não tenho outra coisa para explicar. Porque a gente às vezes participa de reuniões e de escolas, as pessoas com uma capacidade acadêmica, eu falo, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E Deus tem nos honrado. E Então eu atribuo a Deus. por exemplo, E te usar você como instrumento para me inserir dentro desse contexto, não somente nesse, nos intensivões. Você apostou em mim. Foi. Mas assim, é verdade, eu apostei em você, mas você também, por exemplo, eu também não era ninguém, né, Elias? Então você também ajudou na construção dessa imagem. Óbvio que eu fiquei com a questão dos custa muito o rádio, então nessa parte eu tenho essa cabeça de faturar, de fazer os projetos e tal, mas eu sempre contei com você, cara, e sim, sempre foi uma parceria que super deu certo. E as pessoas hoje, por exemplo, vamos lá, eu e o Elias, nós não temos uma formação teológica de universidade. Verdade. A gente não tem uma formação teológica do MEC, não sei o quê. A gente lê a Bíblia e se formou nos institutos bíblicos. Verdade. Né? Então eu fiz Instituto Bíblico, eu fiz curso... Eu tenho muitos cursos, mas são cursos... como é que livres. a gente fala? Livres. São cursos livres, né? Livres. E hoje a gente senta em mesas e falamos com pessoas que têm doutorado, pós-doutorado e tal... Mas é Deus que faz isso daí e a nossa formação é uma formação... Da raça, autodidata. Raça. Exato, na raça, porque não é do MEC, não sei o quê. Então, é o que Deus fez assim, na nossa vida. Exatamente. Então, o que eu posso dizer, pastor César, é isso. O César ele tem sido um instrumento, e eu me lembro quando a parceria, que durou um ano. O Instituto Cristão de Pesquisa durou um ano. Você, ele e na época, o Carlos Apolinário. Quando acabou, você ficou só. Isso. E aí ficou aquele assédio daqui, eu me mantive aqui contigo. Foi. E nós começamos com um livro, né? Pergunta difícil de responder, volume 1. Seu livro. Era a capa vinho. Porque assim, começamos, você não sabia, falou, agora eu vou ter que começar. É assim, ó. Eu abri uma empresa que é a mais antiga de todas que eu tenho, que é a Bethesda Representações, para representar o ICP. Durou um ano o contrato. Depois, no fim de um ano, nós éramos em 3 no contrato. Eu, que é a FTB, que na verdade era a Bethesda, o Apolinário, que era dono da rádio, e o ICP, que era dono do produto. E eu fazia o intermeio, eu fazia tal. Quando eles dois decidiram não continuar, o programa era no meu nome. Justamente. O programa era no meu nome. Eu falei, bom, tem o programa. Eu não tenho o que anunciar no programa. E custava, na época,
Depois foi muito mais caro, mas custava na época... 55 mil, se não me engano. Era muito dinheiro. Era por mês, era. Mais de 50 mil reais. E aí eu falei, bom, como que eu faço para pagar essa Nós estamos conta? falando há 19 anos atrás. É isso aí. Ou mais, Elias. Foi em 2006 que nós começamos. Vocês foram de 2005 a 2006. Quando entrou 2006, nós começamos... Então, quase 20 anos atrás. Você ainda não tinha o curso de teologia, estavam começando. Não tinha curso, porque o curso que eu representava era do ICP. Isso, até eu falei, você precisa de um curso seu, você precisa de algo que é seu. Aí começamos vendendo esse livro, depois teve o curso de hebraico, fizemos 3 mil alunos. 3 mil alunos rapidamente. Rapidamente, então, enfim, isso aí é histórias entre nós, né? É verdade. E Deus seja louvado por isso. E, bom, agora vamos falar sobre contradições da Bíblia. O Elias, então, começou essa série de livros. Eu fui o divulgador maior, eu acho que nessa fase aí do Perguntas Difíceis de Responder. Não dava conta de atender, às vezes, acabou o livro. Você fez uma tiragem de 5 mil de cara. Foi, verdade. Mas não durou nada. Não durou nada. Voou. Então, depois hoje está em que número? Nós estamos na 5ª edição. Vai para sexta ou você vai manter? Rapaz, eu vivo me impressionando, viu? Eu tô dando moleza. Eu acho que tem que ir para a 6ª edição. Eu acho que isso aí tem que ter 10, não? 10 edições. Tem a 5ª edição, mas tem, por exemplo, o livro Os Pregadores Dizem, mas a Bíblia não diz. Que é uma obra, outro livro à parte. É outro livro à parte. E saiu o dicionário que foi ampliado, que antes era o dicionário etimológico, hoje o dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas, com 1168 páginas. E nesses nomes aí eu também tenho a minha participação. A sua mão. Eu lembro que o Elias fez um livro, não, isso aqui é um dicionário, meu irmão. Isso aqui você tem que... E ampliando. Não, você foi assim uma pessoa estratégica para me inserir também dentro do mundo literário, né? Do mercado e tudo mais. Enfim. As ideias. Elias, eu louvo a Deus pela tua vida. Você é um irmão, amigo e próximo. Amém. Vamos falar sobre as contradições da Bíblia. O que o pessoal chama de contradições da Bíblia. Quem defende a inerrância bíblica entende que a Bíblia não tem contradições. É óbvio que tem contradições quando você vai ler na tradução da Bíblia, entende? Então, quando você traduz a Bíblia, então você imagina, a Bíblia é um livro muito grande, né? E muito complexo, tem uma mudança, varia muito a questão do estilo literário, tem verso, poesia, tem... narrativa histórica, tem lei. Tem muita coisa. Tem. Então, para uma só pessoa Profecia. traduzir todos esses estilos literários, então... Quando você lê a Bíblia em português, você não está lendo exatamente o texto original, você está lendo uma tradução do texto. Que são N traduções, né? N Exato. traduções. Então, aí vai aparecer o que as pessoas vão chamar de contradição. Então, nós cremos que a Bíblia não tem contradições, porque é um livro inerrante. Na nossa versão em português, vai aparecer, vez por outra, textos difíceis de interpretar, talvez até por conta da própria tradução, e como lidar com isso. Então, Elias, está contigo. Muito bem. Se você me permite, falando em inerrância bíblica, há poucos dias atrás, inclusive teve um programa aqui bem interessante, falando sobre inerrância bíblica, né? E eu sou inerrantista. E eu creio que você também é. Somos pela inerrância bíblica. Então nós militamos na mesma causa. E juntamente conosco você tem aí Norman Geisler, lembra? Você vendeu muito aqui em Enciclopédia. Conheci o Norman Geisler. Conheceu, né? Norman Geisler participou lá naquela trabalho lá da Paraíba. Na Paraíba. E aí surgiu a questão sobre inerrância bíblica, né? Eu acredito na inerrância bíblica, que a Bíblia ela não contém erros, até porque nós partindo de um silogismo aristotélico, pastor César. Deus, ele não erra. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia não pode ter erros. Deus não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia não pode ter contradições. Então, o que ocorre? Nós acreditamos que existem aparentes contradições na Bíblia, que para nós, quando aquele texto, os dois textos são colocados e aparentemente contraditórios, no momento, pode ser que nós não tenhamos uma resposta objetiva para dar aquele texto. Que é o que a gente chama de aparentes contradições. Você olhando, você fala, é verdade, dá um nó. Dá um nó. Mas depois, como você vai pesquisando, e outra coisa, a própria
a própria crítica textual, descobertas arqueológicas, vão trazendo elementos onde essas aparentes contradições ou estes aparentes erros, eles acabam se dissipando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, houve aqui um pequeno desentendimento entre uma fala do pastor Eduardo Reis, e perdoe-me aqui a ausência, eu não estou aqui para criticá-lo, jamais. No que diz respeito a nossa ida para um evento que ele participava, que ele realizava lá no Alphaville. Inclusive, uma vez eu falei, pastor César, tem um pastor que ele realiza um trabalho lá no Alphaville muito parecido com o seu, que parece-me que é um tipo de um intensivão. Você falou, legal. Aí o que ocorre? Certa vez estava eu, minha filha, lá na livraria, apareceu o Jairinho, e muita gente famosa, juntos, e o pastor Eduardo, ele nos convidou para fazer exposição de livros lá. Aí nós fomos lá para o Alphaville 2 vezes fazer exposição de livros. Só que o que acontece? Nós armamos a banca e mas ele mandou alguém me convidar para ir lá para a frente. Inclusive, estava pregando, ia pregar naquela noite, um grande amigo nosso, que era o Napoleão Falcão. Iria fazer a pregação e falou, olha, fala para eles entrarem. Estava eu, minha esposa, minha filha, nos convidou para sentarmos à frente. E nessa daí, você sabe como é que é, né? Tem foto, tem filmagem. Mas eu acho assim, eu não conhecia o pastor Eduardo Reis. Eu conheci ele nesse dia, no dia do debate aqui. Eu achei ele uma pessoa um querido. Eu acho até que ele deve ter te chamado para te honrar ali, porque é um evento grande, Alphaville, tava o Napoleão Falcão, não sei o que, senta aqui com a gente, né? Verdade. Eu acho que... Até aí... Então, o grande problema é que as pessoas pegaram essa foto para fazer algumas maldades na internet. Porque depois, por exemplo, algumas falas do pastor Eduardo Reis, eu não concordo. Então, eu disse a ele aqui, fora do ar, eu falei, olha, a sua fala sobre Mateus 27... O texto lá que fala sobre o véu rasgado, o véu rasgado, não sei o que lá. Eu, particularmente, não concordei, né? Ele falou, não, mas a gente pode falar sobre isso. Eu falei, não, podemos falar, mas eu não concordei. Mas, E nem tampouco que a Bíblia tem contradição também, você não concordou. Não, também não, obviamente que não. Mas, uma coisa é a gente não concordar em alguma coisa teológica. Nós dois temos discordâncias. Temos. Agora, eu amo você em Cristo, sinto que você me ama em Cristo, nós somos irmãos em Cristo, tá tudo bem. O pastor Eduardo tem algumas posições que eu não concordo, mas isso não diminui a pessoa que ele é, sei lá, eu não tenho que tratar ele mal por conta disso. Justamente. Ser tratado mal por conta nem disso. eu, da minha parte, faço minhas tuas palavras. Eu não tenho que tratá-lo mal. Eu só achei assim inadequado ele citar o nome da minha filha, e como você pôde perceber, a interpretação das pessoas é que, naquele momento, havia uma pressão aqui. O Dr. Carlos Augusto Vailate defendendo a inerrância bíblica e, por outro lado, um vídeo, acho que dele, né, que surgiu na internet dizendo que a Bíblia, ela contém erros, que ela tem erros, e logo, se ela tem erros, ela não pode ser a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. E no momento eu entrei, eu não sabia como fazer, mas eu louvo a Deus que você permitiu que o áudio fosse aqui apresentado. Você não sabe o samba que foi para colocar o áudio, né? Sério? Não, porque eu falei assim para Elias, não tem como colocar áudio agora. E eu percebi que você achou que eu não queria pôr o áudio. Eu falei assim, aí eu mandei, falei, não, tem que pôr esse áudio, não sei o que. Ele falou tenho assim, que confessar que é verdade. Aí ele falou assim, não, põe do celular, mas eu não estava com o celular, eu fico com, agora eu tô com o celular aqui, mas eu fico com o WhatsApp aqui na tela, né? E aí eu falei assim, tá, mas não tem como eu colocar. Não, então não sei o que e tal. E aí, mas graças a Deus eles falaram, demorou, aí eu falei, agora dá pra colocar o áudio. Tanto que quando colocou, eu achava que eles estavam pondo do celular lá. Eu ainda fiquei falando, não, mas peraí, até atrapalhei o áudio no começo. Mas... Então, é ruim, porque no momento você fica um tanto emocionado, né? Eu fui meio impetuoso ali e apresentei a questão sem detalhar. Então eu fui convidado para fazer a apresentação dos livros, afinal de contas, sou um livreiro. Então ele convidou a pessoa jurídica para estar ali vendendo livros, né? Por 2 vezes. E na oportunidade, você não pode ser indelicado. Alguém te convida, como você disse, querendo te honrar, coloca lá na frente, filmaram a minha esposa, a minha filha. Normal, é normal, porque eu estava ali para a venda dos livros, né? Agora, o que eu não concordei é com essa fala, né? Ele vinha sempre aqui e a filha dele toda semana estava aqui. Ora, se eu estava toda semana num evento... eu não lembro se ele falou toda semana. Falou toda semana. Toda semana a filha dele, Abigail, se eu estou até o nome dela, estava aqui. Isso não é verdade, nós somos 2 vezes. Agora, o fato de alguém, por exemplo, ter filmado e fotografado e agora está usando esta foto para dizer que eu sou mentiroso,
Eu louvo a Deus, porque... Mas acho que ele não fez isso. Não, as pessoas estão fazendo, e eu não sei onde que eles conseguiram. mas É alguém aí- que na época tirou a foto? Tá no YouTube. Né? E isso, está usando essa foto. Então, o que há ali é uma manipulação. A pessoa fez essa maldade com a intenção de dizer, ó, pastor Elias é mentiroso. Ele diz que não esteve lá. Eu não neguei que estive lá. Eu disse que estive com uma finalidade. Agora a pessoa me convida para você sentar lá na frente. Estava lá Napoleão e tantos outros, que eu não quero nem citar o nome. Outras pessoas, outros pregadores e pessoas famosas penso assim, até Elias. do mundo do futebol. Eu